prof! Bonjour! É uma alegria muito grande nós aqui, né, da Livraria Francesa, recebê-la aqui para o nosso entrevue. Se eu não me engano, é o 10º entrevue. Merci, prof. Eu estou muito feliz, obrigada pela oportunidade, Vlad. A gente tem uma amizade tão boa, tão gostosa, e esse papo com certeza vai ser muito especial. Estou muito feliz de estar aqui, viu? Obrigada. Obrigada pelo convite. Nós já tivemos a oportunidade de ver você, pelo menos por 2 vezes, contando aquela história deliciosa, né, de como você foi apresentada à língua francesa, ou como a língua francesa foi lhe apresentada por sua mãe, né? É uma história assim, muito bonita, tocante. E, por favor, conte aí para os nossos internautas. Eu acredito que a língua francesa entrou na minha vida aos 10 anos, de uma maneira assim muito agradável e tensa ao mesmo tempo, né? Porque era Natal e a vida da gente era muito difícil na infância, e naquele ano meu pai estava sóbrio e ele realmente quis nos dar um presente, né, para os 3 filhos, e a gente foi no Mapping para comprar o meu presente, que era uma vitrolinha, que era o meu sonho, porque naquele ano a música Bilu Teteia estava bombando e eu só pensava no Bilu Teteia. Então a gente foi pro Mapping. Chegamos lá, meu pai comprou um presente pro meu irmão, pagou à vista. Comprou da minha irmã, pagou à vista. O meu, que era um presente mais caro, uma vitrolinha, ele falou: filho, o pai vai escolher e vamos pagar no crediário. Tá bom, tem que fazer a fila e tudo mais. Bom, aí eu entrei na loja, escolhi uma vitrolinha vermelhinha, linda, maravilhosa, que era tudo que eu sonhava, porque eu queria, claro, ouvir Bilu Teteia, né? E aí a minha mãe perguntou: por favor, onde compro o disco? Num outro andar. Entramos no elevador do Mapping, aquele elevador com aquela porta sanfona, né, bem interessante, eu adorava aquilo, e nós fomos para o andar dos discos. Eu estava super ansiosa, a vitrolinha comprada, faltava o disquinho. Chegamos lá no andar, a minha mãe chamou o vendedor e disse: por favor, senhor, eu quero o Saudade Não Tem Idade. Eu levei um susto, falei: não, mãe, eu quero o Bilu Teteia. Ela falou: não, Bilu Teteia não. Falei: não, mãe, eu quero o Bilu Teteia. Já falei que Bilu Teteia não é música, você não vai levar o Bilu Teteia. E antigamente o não era não, simples assim. Eu fui para casa arrasada, feliz porque eu estava com a vitrolinha e muito triste porque eu estava com Saudade Não Tem Idade na mão. E no caminho eu me lembro que meu pai ia botando a caixa da vitrolinha em cada cesta de lixo que ele encontrava, até chegar no fusquinha que ele tinha. Quando nós chegamos em casa, eu estava com esse sentimento de felicidade e tristeza, bem ambivalente, né? E aí ele abriu a caixa de papelão com todo o cuidado que só meu pai tem, é um capricho para fazer as coisas. Ele abriu com muito cuidado, tirou a caixa, abriu a tampa, abre e vira 2 caixinhas de som. E aí ele montou tudo, botou na tomada, pegou o disco, tirou do papelão, tirou do plástico, e aí do lado A ele coloca, e o que que eu ouço? Elle était close un beau matin, o jardin triste de mon cœur. Gente, foi algo assim difícil de dizer o que eu senti. Eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido, linda, e eu queria saber o que era aquilo, eu não entendia, tocou a minha alma nesse momento. E esse sentimento foi tão maravilhoso para mim, porque eu não entendia nenhuma palavra, mas a palavra que eu escutava era uma doçura belíssima, encantou. No dia seguinte, a minha vizinha falou para mim: e aí, fia, você ganhou o Bilu Teteia? Eu falei: não, dona Maria, não ganhei o Bilu Teteia. Mas eu faço aniversário dia 26 de dezembro. No dia 26 de dezembro, a dona Maria me chama e ela fala: fia, vem cá que eu tenho um presentinho para te dar. Ela me deu o Bilu Teteia. Foi maravilhoso. Eu escutei Bilu Teteia durante uma semana, o dia inteiro, era um compacto. Uma semana depois, eu não podia ouvir falar no Bilu Teteia. Eu só queria saber do Saudade Não Tem Idade. Então eu agradeço a minha mãe, porque eu acho que foi ela que, sem saber nenhuma palavra de língua francesa, me apresentou F como fama, e é justamente o nome do meu último poema, em homenagem à minha mãe, que eu levo no Hors la Loi. É isso. Hors la Loi, seu requiem de poemas recentemente publicado pela editora da nossa livraria francesa, a LF Publicações, traz muito forte, assim, segundo o nosso entendimento,
a ideia da língua francesa como não como um instrumento, mas como um território, um lugar de refúgio, né, no caso, sua criação artística, né? E desta nossa constatação surge uma primeira provocação para esse bate-papo, né? Nesses tempos de unilateralismos fortes, grosseiros, onde o pensamento único se impõe assim, lamentavelmente de modo poderoso, há ainda algum espaço para a língua de Marguerite Duras ter alguma relevância? Eu acho que tem muita relevância, com certeza. A língua francesa é uma língua, para mim, maravilhosa, incrível. É através dela que eu consigo expressar meus sentimentos, que muitas vezes na língua materna eu não consigo. É tão interessante isso que acontece comigo. Eu acabei sentindo, de alguns anos para cá, que eu me apropriei da língua de uma maneira muito intensa, que no início foi ao contrário. Eu me deixei levar pela língua para eu me inserir em algum meio que eu não tinha acesso. A língua me serviu para isso no começo. Então era como se eu estivesse buscando uma raiz para mim, para eu me achar, já que normalmente no Brasil é difícil a gente conhecer o nosso passado, a nossa história. Isso é tão complexo, né, dizer isso. Como eu tenho metade de mim descendência africana, que eu não tenho a menor ideia de onde meus ancestrais vieram, parece que com a língua francesa eu acabei indo atrás disso, de uma busca, que eu não sei exatamente o que era, mas foi através da língua que eu me achei, através da língua francesa. Então, com a língua francesa eu consigo colocar os meus sentimentos da maneira mais profunda que eu consigo, muito mais do que na língua portuguesa. Isso é forte, eu acho bem interessante. E falando na língua, não só como comunicação, mas de pertencimento, eu acho que é assim. Antes a língua francesa, eu pertencia à língua francesa, agora é o contrário. Hoje a língua francesa me pertence, ela é minha. Em nossas conversas sobre a feitura, a concepção de Hors-la-Loi, você sempre nos falou com muita emoção, com muita gratidão, sobre o apoio, né, que as professoras Cristina Casadei Petraroy e Beatrice Reich lideram, né, neste projeto. Nos fale um pouco sobre como se deu esse verdadeiro trabalho conjunto entre três pessoas assim tão iluminadas assim como vocês. Bom, minha relação com a Cristina Casadei aconteceu já faz muito tempo, mais ou menos uns 15 anos, no primeiro Ban Linguistique, que a associação promove a cada ano. Associação de Professores de Francês aqui de São Paulo. E eu me lembro que a primeira vez que eu a vi foi no Ban, ela recepcionando as pessoas que chegavam com uma peruca cor-de-rosa, um sorriso lindo. Aquilo já me fez me apaixonar por ela, foi algo assim inesquecível. Sempre a gente lembra desse momento. E eu participei de vários bans onde ela estava, e sempre maravilhoso. Ela sempre uma mulher muito generosa, muito querida. Ela nos faz nos sentir importantes, ela valoriza quem nós somos. Eu acho que essa característica da Cris é coisa rara, principalmente no mundo que a gente vive hoje, né? Tanta competição, tantas coisas difíceis. A Cris é uma joia rara no mundo da educação e no mundo da língua francesa. Tenho um respeito enorme por ela. E a Bea eu também conheci no Ban, e como ela é suíça, né? E eu morei na Suíça, então esse laço para nós já é grande demais, porque eu conheço a alma suíça, porque o meu ex-companheiro também é suíço. Enfim, e o fato é que quando eu comecei a escrever e já tinha um número razoável de poemas, eu não tinha para quem mostrar que eu me sentisse confortável, né, de fato, assim, porque é difícil, a gente escreve sem saber o que vai dar. E meu marido falava para mim, vai falar com a Cristina Casadei, vai falar com a Cristina Casadei. Eu falei, imagina, a Cristina é muita areia pro meu caminhãozinho, né? Uma mulher tão ocupada, tão maravilhosa, ela não vai, imagina. E aí depois de alguns meses eu arrumei toda a coragem do mundo, entrei em contato com ela, e ela, claro, me recebeu super bem. A gente marcou um encontro lá na USP, e eu levei alguns poemas. Eu fico até emocionada quando eu penso nisso, porque ela leu alguns na minha frente e falou,
que coisa linda isso que você está escrevendo, menino, o que você quer de mim? Aí eu falei, eu queria muito que você olhasse, você vê o que você acha. E aí começou, foi assim que começou o trabalho, e ela falou, Sandra, isso merece um livro, isso que você faz é muito bonito. Então foi emocionante, né? E aí a BA entrou um ano depois, porque aí eu comecei realmente a me dedicar a escrever cada vez mais em francês e fui botando para fora tudo que estava aqui dentro de mim, né? E sai em francês, e é isso que é lindo. Eu tô com outro livro pronto em português, mas tinha momentos que tinha que ser só em francês, é aquilo que saía. E é bonito isso, e eu não sei exatamente o motivo. Quer dizer, agora eu sei, né? São as entranhas que falam. E eu já conhecia a BA do BAN também, né? E eu sempre admirei muito a BA. E quando ela lançou Itineranças, que eu fui no lançamento, ali eu também ousei, porque o não a gente já tem, então a gente tem que tentar o sim, né? E aí eu mandei um e-mail para ela e mandei um poema dizendo que a Cris estava olhando já algumas coisas minhas, se ela também queria ver. E aí pronto, começou essa parceria, não, né? São 3 mulheres muito fortes, com características bem distintas, e foi um trabalho que nós fizemos nós 3, de 1 ano de trabalho. Elas foram, a BA foi muito precisa nas pontuações dela, várias sugestões importantíssimas, e eu falo que a BA foi a obstetra, né? E a Cris foi a doula, porque a Cris é toda cuidadosa, toda jeitosa, então foi quando nasceu o Orla Luar, de fato, quando ele saiu, quando eu abri a caixa com o livro pronto, eu mandei um e-mail para as meninas e falei, nasceu o nosso bebê. Então elas são as madrinhas do meu filho, né? Porque eu não tenho filhos de verdade, mas o livro, querendo ou não, é um filho, porque o processo é bastante longo e eu sou muito grata, não tenho palavras para agradecer tudo que elas fizeram por mim e ainda fazem, porque a nossa relação está cada vez mais forte e mais bonita, com vários projetos que nós estamos fazendo juntas. Isso é maravilhoso. Além de poetisa, artista plástica, pedagoga e claro, prof de fleur, você também é empreendedora cultural em Cotia, né? A Maison Culturelle Sandra Catrocho, né, é um espaço de difusão da língua francesa e da cultura francófona, em que são promovidos cursos, saraus literários, exposições. De fato, é um oásis, né, cultural naquele cantinho aí do estado, né? Como é assim, apostar nesse tempo de recessão voraz, né, nesse tempo também de cansaço social, de desânimo social, como é apostar em um projeto como esse, num tempo como esse, e da forma assim tão engajada que você faz? Bom, eu faço de tudo um pouco, né? Eu sou assim, meio pilhada. Então eu dou aulas particulares de francês, eu preparo várias conferências sobre história da arte, história da fotografia, sempre voltada para o universo feminino, que eu acho que é muito importante ressaltar, num universo tão ainda patriarcal, né? E a gente poder falar de mulheres fortes que me ajudam também na construção de tudo que eu sou e tudo que eu tenho feito nesses últimos anos. Estudar cada vez mais mulheres fortes do passado me fazem acreditar que a gente tem um longo caminho, mas que nós não estamos sós, né? Então, um dos meus poemas eu falo justamente sobre isso, que no meu DNA eu carrego o sangue das mulheres que queimaram e queimam nas fogueiras, né? Então a gente está queimando na fogueira ainda, eu também ainda continuo queimando, mas agora eu luto, né? Sem medo. Então eu faço isso tudo, além agora dos trabalhos artísticos que eu estou fazendo, que isso está me dando um prazer enorme, porque só a escrita não me basta. Como eu sou muito intensa, eu preciso materializar os sentimentos através da arte, e um sentimento de ser rebotalho, porque eu acho que na verdade é isso que nós brasileiros a gente
sente na pele é ser o esquecido, ser o rebotalho, ser o abandonado, não só no Brasil como em todas as partes do mundo. Quanto mais eu leio, mais eu estudo, eu vejo que o mundo são poucos aqueles que têm realmente direitos, né? Então, através da minha arte, que eu uso material reciclado, alternativo, esterco de cavalo, eu consigo trazer da luz e da vida aquilo que é invisível, aquilo que é esquecido, aquilo que ninguém quer. Um pouco como ser o próprio ser humano. E quando eu venho ao centro, mais do que nunca eu penso sobre isso, né? E a Casa Cultural que eu mantenho lá em Cotia é um projeto bastante ambicioso num país que não valoriza a arte. Então eu levo aquilo como uma força que eu carrego para poder trazer cultura, principalmente num lugar ainda bem esquecido. Cotia, apesar de ter tanta coisa, culturalmente falando, é muito pobre, né? Infelizmente. Então eu tenho uma galeria de arte, que é uma gracinha, né, pequenininha, mas eu gosto muito, que se chama Galeria Aranyaka, por causa da floresta, né? Aranyaka em sânscrito quer dizer o que vem da floresta. E no fundo da chácara tem uma floresta belíssima, então essa é a homenagem. Tem uma sala principal, onde lá eu faço as palestras, onde a gente faz sarau, eu abro espaço para escolas, eu abro espaço para as instituições também usarem o espaço, que é um espaço muito bonito. E eu também tenho um brechó no banheiro, que foi a maneira que eu encontrei de ganhar um dinheirinho para manter o espaço, porque tudo custa, né? Então as amigas doam roupas, doam objetos, vão no banheiro fazer um xixizinho, aí por isso que se chama brechó xixi demorado. E acabam comprando. Então com esse dinheiro eu acabo bancando conta de luz, uma conta de água, um pouco do jardim também. Mas a gente faz isso na cara e na coragem, porque não é fácil, a gente nunca tem apoio, mas a gente tem que ter fé, porque se a gente desistir, tudo está perdido. Porque viver está muito difícil, né? Pensar na situação mundial está muito difícil. A nossa casa, o planeta Terra, está cada vez mais inviável, né, para o ser humano. O planeta vai seguir, nós eu já não sei, eu tenho dúvidas, mas a gente não pode deixar a peteca cair, então a gente vai lutando. Dentro de mim eu carrego uma tristeza imensa, como mulher, como pessoa, como ser humano, mas apesar, eu choro, ainda há pouco eu estava chorando, comendo uma coxinha aqui do lado, pensando sobre tudo isso aqui do centro, mas eu não quero desanimar, eu não quero desistir, então eu quero lutar, e eu luto através da minha poesia, eu luto através da minha obra de arte, eu luto através dos contatos que eu faço para trazer educação e cultura da melhor maneira que eu posso, e a Casa Cultural Sandra Catroucho é um pouco isso também. Então, quem quiser conhecer está convidado, é um espaço aberto, e é isso, cultura é tudo que a gente tem, não sobra mais nada pra gente, a arte é tudo que nos resta. No início deste entrevue, nós citamos Marguerite Duras, que é uma autora bem cara a você, né? Você é uma leitora voraz e quem pôde acompanhar suas oficinas dentro do projeto Intustar, aqui abrigados na nossa livraria francesa, constatou, né, viu o quanto você cultiva este vice impuni, nas palavras, né, do Valéry Larbaud, que é a leitura. Fale um pouco, prof, sobre suas referências literárias, os seus livros mais queridos, enfim. Bom, influência literária é uma pergunta bem difícil de responder, porque eu acho que durante uma vida os autores vão fazendo uma interferência muito forte dentro do espírito da gente. Eu acredito muito nisso. Cada leitura que a gente faz, a gente já não é mais o mesmo, né? Eu gosto muito de filosofia, eu gosto muito de Spinoza, me agrada muito. Aristóteles, Sócrates, né? Eu leio algumas coisas que me encantam porque faz a gente encarar a vida com um olhar mais atento, eu acho, né? Agora, com relação à literatura francesa em si, eu já li muita coisa, mas Marguerite Duras realmente toca meu coração pela história dela como mulher. Uma vida difícil que ela teve, uma mãe que sofreu horrores, né? E ela conseguiu trazer essa história, essa dor no Amante e também no Barrage contre le Pacifique,
que eu li com um aluno e foi muito intenso a nossa leitura, foi muito interessante. Então eu carrego ela comigo, porque ela é um exemplo para mim na literatura francesa. E é tão interessante porque no livro, um dos poemas, eu faço uma homenagem sincera aos grandes escritores, e todos eles eu falo vous, porque saiu vous naturellement. E quando eu falo dela, eu boto tu, e eu nem percebi. Então, assim, a gente é amiga, né? E, na verdade, quem percebeu isso foi a Lúcia Claro, que foi minha professora na Aliança Francesa, e foi assim livre, porque eu também compartilhei muitos dos meus poemas com ela antes da publicação, e ela comentou: Sandra, que interessante, você fala tu para Margarite. Eu falei: nossa, eu nem percebi, olha que coisa linda. Então é como se ela estivesse tomando um café comigo, né? Isso é bem interessante. Agora, com relação à literatura brasileira, são vários que eu gosto, eu prefiro não citar exatamente nomes, né? Da língua francesa também, Paul Valéry, que eu gosto muito, eu acho muito interessante a paixão dele pela aquela amante maravilhosa, né? E eu acho que isso é bem interessante, assim, falando de paixões, grandes paixões, principalmente quando você já está na curva dos, né, na velhice, sou fã. Mas aqui no Brasil, acho que as últimas leituras que eu fiz foi sobre a Carolina Maria de Jesus, e me tocou a alma, foi um trabalho belíssimo, porque eu li todos os livros dela, e depois eu li uma obra do Tom Farias, que a gente tem se falado às vezes pelos Facebook, que é na verdade um grande escritor, e conseguiu trazer para o Brasil essa história lindíssima, né? Trazer a Carolina da melhor maneira possível. Então eu tenho uma admiração enorme pela Carolina, pelo Tom Farias, e este universo negro me interessa muito, porque eu me sinto negra, né? E no Brasil eu sou branca, então é interessante, mas lá fora eu sou negra. E essa mistura que me faz ser quem eu sou, eu trago dos meus ancestrais com certeza. Então, ler Carolina para mim é me encontrar com os meus. E isso me deixa bastante emocionada. Principalmente no mundo que a gente vive, com tantas injustiças sociais, ler Carolina é fundamental para a gente virar gente. Porque eu acho que está faltando um pouco de humanidade, e quando a gente lê Carolina, a gente não fica indiferente. E eu fiz uma palestra belíssima aqui na livraria, inclusive, fiz lá na Maison Culturelle, e foi uma experiência incrível trabalhar Carolina Maria de Jesus. Então hoje um escritor para mim aqui no Brasil que eu posso falar de boca cheia é Carolina, que foi lida no mundo inteiro. Ela foi publicada em vários países, em 14 idiomas, né? E ainda muitas pessoas não conhecem. Eu devo isso, por incrível que pareça, ao reitor da Zumbi dos Palmares, que indicou na estante do JC no jornal. E eu até o ano passado não conhecia. Que absurdo, né? Então, como é bom a gente poder estar antenado às coisas que estão acontecendo no Brasil, e esse movimento de buscar nossas origens é fundamental. Eu acho que isso é importante, porque a gente está falando de um Brasil esquecido, um Brasil de periferia, um Brasil abandonado, e as coisas não estão melhores, infelizmente, e a gente não sabe o que vem pela frente, porque se 80 tiros não é nada, é só um incidente, realmente eu não sei mais o que é viver, né? Ontem ainda eu postei no Facebook para o mundo que eu quero descer, porque a gente fica meio desanimado, mas a gente não pode deixar a peteca cair. Quando vem a tristeza, vem de novo a vontade de lutar, correr atrás e fazer a diferença. E é isso que eu procuro fazer através da minha poesia, através dos meus trabalhos artísticos e dos contatos que eu tenho, que eu faço tudo com muito amor e muito carinho. Você é de fato uma usina de ideias, de criações, né? E sempre em nossas conversas você nos fala sobre projetos literários. Até um projeto que eu estou guardando muito é um trabalho sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Então, me fala sobre esse projeto e outras coisas que você tem aí já reservadas para o futuro. Bom, projetos tem um monte, né? A gente não para, é máquina de ideias, assim. E muita agitação, porque a sensação que eu tenho às vezes é que eu tenho pouco tempo, porque já se passaram, né,
52 anos, então a gente tem que correr, porque falta tempo agora, sabe? É interessante quando a gente faz a curva da vida, a gente fica preocupada com o tempo. Quando a gente é mais jovem, a gente não dá muito valor pro tempo. Hoje em dia, nossa, cada minuto conta. Esse ano eu tô muito feliz porque eu tô fazendo teatro. E agora em outubro que vai rolar o congresso em Brasília, o congresso de professores de francês. Então é bem provável que a gente vai fazer uma apresentação, a Cristina Casadei, que está na orquestração de tudo isso. Eu estou muito feliz de fazer parte desse projeto. E as aulas de teatro, sim, é minha casa. Assim, eu estou me sentindo muito feliz porque eu sou muito falante, adoro teatro, adoro arte, de todas as maneiras, né? Então, tá muito feliz com esse projeto de fazer teatro para essa apresentação no congresso. Tem um outro livro que a gente está tentando publicar agora até no segundo semestre, que este é em português, O Rabo de Sereia, já está na revisão, então eu espero que no segundo semestre ele consiga voar por aí, né? E tem também o projeto Febre da Alma, que foi uma exposição que eu fiz o ano passado, uma exposição completa, com fotografia, com arte, com vídeo, e eu quero transformar tudo isso num livro, e vou fazer em português e francês. Então essa ideia eu acho que vai ser bem interessante para poder atingir um público maior dos dois idiomas, né? Então esse é um projeto que tudo falta dinheiro, né, gente? A verdade, muito dos projetos a gente não consegue fazer porque é uma questão financeira. Mas a gente também não vai desistir, a gente vai atrás disso também. E eu tenho um outro livro que já está pronto, que se chama, por enquanto, La Fermette de Taubaté, que é sobre os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Porque eu passei a minha infância com pouquíssimos livros e, na verdade, foi na televisão que eu conheci os personagens do Monteiro Lobato, e esse ano está em domínio público, mas, na verdade, eu já fiz esse livro há 2 anos atrás, saiu todo em francês também, sem querer. E eu falo de cada personagem do sítio, como eu os vejo e como eles foram importantes na minha infância. Então, o resgate que eu faço de Monteiro Lobato, tirando todas as controvérsias sobre as obras do Monteiro, mostrar a importância da tia Anastácia na minha vida e na vida de muitas crianças da minha faixa etária, como aquela mãezona que está no coração da casa, que é a cozinha, onde tudo acontece. É o biscoitinho, é a comida com amor. Então, como hoje em dia todo mundo quer ser chefe, a nossa maior chefe com certeza é a tia Anastácia. Ninguém faz uma comida melhor do que a tia Anastácia, né? E aí tem também o tio Barnabé, que foi um personagem importantíssimo, né? Que ele tem os segredos da floresta, o Saci Pererê, enfim. Então é um livro que tá uma delícia, porque são poesias, eu faço poesia em cima de cada personagem. Então também já está na revisão, vamos ver se para o ano de 2020 a gente consiga publicá-lo. E fora isso tem o coletivo de leitura literária Leilas, que eu estou fazendo parte, também com a orquestração da Cristina Casadei, essa mulher maravilhosa que faz 1000 coisas ao mesmo tempo. E nós estamos participando, eu faço parte do júri que vai eleger o Prix Goncourt Lycéen aqui no Brasil. É a primeira vez que esse concurso vem para o Brasil e eu estou fazendo parte desse júri, estou muito feliz. Nós estamos no terceiro livro. O primeiro livro foi Frères d'Âme, que é um livro belíssimo sobre les tirailleurs sénégalais, maravilhoso. Já ganhou vários prêmios, né, internacionais lá na França, em outros países. Tem também L'Hiver do Mécontentement, que é um livro fortíssimo, que conta um pouco da história da década de 70 em Londres e na Inglaterra, e quando surge Margaret Thatcher, né, a Dama de Ferro, e mostrando a realidade da época. E agora esse terceiro livro, já estou na metade, que é um livro também maravilhoso, Les Enfants après eux, que é belíssimo, que conta a história do declínio das usinas na França, e hoje esquecidos, né, regiões esquecidas, que as pessoas, muitos árabes, onde vivem muitos árabes, pessoas muito carentes, que têm um futuro numa usina, e quando a usina vai-se embora, tudo, né,
desmilíngua. Ontem o professor Saldiva falou essa palavra, que o Brasil está desmilinguando. Eu acho que é essa sensação mesmo. E esses livros, na verdade, mostram isso, uma sociedade que está se desmilinguando há décadas, há séculos, porque são poucos aqueles que conseguem sobreviver com dignidade e a maioria vive daquele jeito esquecido, né? Então esse projeto tá belíssimo, eu tô muito feliz de fazer parte, porque eu tô muito envolvida e de cada livro eu tô fazendo uma obra de arte também. Então é mais do que a leitura, né? É entrar dentro do livro, sentir tudo aquilo que o autor quer passar e aí eu faço a minha arte para poder sobreviver. Eu acho que isso que é o grande barato de trabalhar com arte, com literatura, com escrita, com poesia e com o teatro. Todas essas opções que a gente tem para tentar sobreviver e fazer a diferença. Eu acho que, na verdade, não é nem fazer a diferença, é ser mais um na multidão que pensa, mas que está ali para lutar e ajudar o próximo, principalmente. É isso. Nossa, prof, é um projeto incrível, né? Conte como aconteceu o convite e mais essa coisa que eu também fiquei super empolgado, né? Assim, produzir a arte tendo base uma obra que está sendo posta em discussão com o júri, né? Conte aí todos os detalhes aí. Para mim foi assim uma grande surpresa, eu fiquei muito feliz. Na verdade, o consulado francês aqui em São Paulo convidou a Cris para dirigir esse projeto aqui na USP em São Paulo, para escolher aqui, aqui em São Paulo, entre esses 4 livros que fazem parte dos livros que fizeram parte da finalização lá na França, do Goncourt Lycéen. E a Cris, eu sou uma das participantes, eu sou uma das pessoas que faz parte do júri, é uma equipe grande de mulheres, e a Cris nomeou essas mulheres do júri um grupo maravilhoso, um coletivo de leitura literária. Então a gente tem encontros semanais para discutir os livros. A cada 15 dias a gente discute um livro, né? Então toda semana, na primeira semana a gente fala de uma página do livro, na semana seguinte a gente amarra e faz o relatório, dando nossas impressões, o que a gente sente e como estamos vendo a literatura no século XXI. É tão interessante isso, né? Então, são livros fortíssimos. O que me marcou muito, foi o primeiro que nós lemos, foi o Frères d'Armes, que é um livro belíssimo, que fala sobre a guerra, né? A Primeira Guerra, e Les Tirailleurs Sénégalais, que na verdade fala senegalês, mas são todos africanos de vários países que fizeram parte. Depois nós fizemos o L'Hiver du Mécontentement, que nós fechamos na semana passada, como eu falei, sobre Londres, né? E agora a gente está fazendo este terceiro, que é também muito incrível, Les Enfants Après Eux, e agora o último, que a gente vai fazer daqui mais ou menos 20 dias. Enfim, é um trabalho que nós vamos escolher, nós, enquanto grupo Leilás do júri em São Paulo, qual que nos agrada mais, pelo conjunto da obra. E Brasília também está participando, a universidade em Pernambuco também, Minas Gerais. Então, de cada universidade vai sair a escolha de um livro e depois vai ser eleito este livro no Brasil. Então é incrível fazer parte desse projeto, saber que o Brasil todo, né, um grupo de pessoas estão lendo esses livros para escolher aquele que mais toca, né, de todas as maneiras. E eu estou muito feliz de fazer parte disso, porque o que enriquece muito a leitura são as discussões do grupo. E cada uma tem o seu universo, cada uma das meninas tem a sua experiência pessoal, que só agrega e soma cada vez mais, porque aí a gente traz, por exemplo, ontem nós trouxemos o Germinário do Zola, porque o Zola viveu nas usinas de carvão para fazer o livro, né? E tantos outros autores que viveram no meio, lembra de Van Gogh, porque claro, em cima disso também das minas de carvão, e as usinas agora de siderurgia, que foi onde se passa essa história, né? Enfim, é todo um trabalho muito profundo, de entranha mesmo, a gente não fica indiferente. Como eu falei no início, nenhuma leitura nos deixa indiferentes, cada uma toca de alguma maneira, e a gente, depois que termina de ler um livro, já não é mais a mesma pessoa. E esses livros têm me proporcionado esta leitura do mundo, coisas que eu já sentia, que só confirmam tudo que eu sinto e como eu vejo o universo e como eu vejo o mundo, né? Muito interessante. E aí,
O consulado disse, né, foi numa reunião incrível, que eles querem abrir muitas possibilidades através disso. E foi aí que eu tive a ideia de me expressar com uma obra de arte de cada livro. Então eu estou produzindo já as obras com material sempre alternativo, madeira reutilizada, resto de objetos que ninguém quer, eu quero. Tudo que ninguém quer me interessa, o rebotalho me interessa. E assim eu estou fazendo as obras, que eu depois vou ter a oportunidade de mostrar para vocês, porque é um trabalho incrível, né? Você materializar um sentimento que está aqui remoendo dentro de você. E o esterco de cavalo que eu uso tem essa simbologia, porque o esterco passa pelo animal, pelo cavalo, e ele rumina tudo isso, depois passa pelo corpo dele e ele bota fora. Então eu acho que é o processo de digerir a leitura, é o processo de digerir as coisas que acontecem no mundo, e dessa coisa que ninguém quer, a gente faz arte e faz o belo. Isso é resistência, é nisso que eu acredito.